Olá a todos e todas. Esta é a 7ª entrevista do Agenda Mundo, uma produção conjunta da TV GGN e do blog Chacoalhando. O programa de hoje vai abordar as relações Rússia-China no século XXI, no momento em que se consolida uma aliança que poderá marcar o restante do século. Vamos também tratar de como a guerra na Ucrânia pode interferir no relacionamento entre essas duas grandes nações, a Rússia com o maior arsenal nuclear do planeta e a China como segunda potência econômica e a caminho da hegemonia. A nossa entrevistada é Beatriz Bício, professora do programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul. Beatriz Bício é também professora do Departamento de Ciência Política da UFRJ e atualmente vice-diretora do IFIX, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Ela obteve seu doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, tendo pós-doutorado na Universidade de Cambridge. Bício teve longa atuação internacional como jornalista, além de ter sido fundadora e diretora das revistas Ecologia e Desenvolvimento, Revista do Mercosul e Cadernos do Terceiro Mundo, juntamente com Neiva Moreira. Peço audiência para dar os likes, compartilhar o link do programa e contribuir para o canal da TV GGN. Professora Beatriz Bício, seja muito bem-vinda ao Agenda Mundo. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço muito. Professora, eu sei que você é natural do Uruguai e eu ainda percebo um leve sotaque e agora eu sei que você tem nacionalidade brasileira. Bom, antes de tratarmos do nosso tema de hoje, eu gostaria de levar ao conhecimento da audiência que você, na sua época como jornalista, entrevistou personalidades como Fidel Castro, Mandela, Arafat, Gaddafi e Agostinho Neto, dentre outras tantas figuras de renome da luta pela autodeterminação dos povos. Pediria a você que tomasse alguns minutos para falar sobre um desses encontros que teve quando atuou como jornalista. E fica desde já o convite para fazermos um programa em que você poderá nos brindar com mais relatos dessa época. Obrigada, Rubem. Essa época foi muito importante na minha vida. Eu sempre que falo sobre Cadernos do Terceiro Mundo, sobre a minha etapa de jornalista, às vezes para meus alunos eu brinco dizendo na minha pré-história de jornalista eu fiz tal, né? Mas, na verdade, essa pré-história de jornalista me tornou a pessoa que eu sou, a acadêmica que hoje eu sou, e me torna, nas aulas, também segundo o depoimento dos alunos, uma professora que às vezes interrompe a parte mais bibliográfica para dizer, bom, porque quando eu estive aí eu vi, o que me faz às vezes me sentir meio Matusalém, né? Bom, eu estou lá, né? Algumas questões que para essa nova geração é história longínqua, né? E eu dizendo que eu estive lá, então, bom, também não tenho problema nenhum de dizer que sou vovó, muito orgulhosa. Mas dessas figuras, né, dessas personalidades entrevistadas, é difícil escolher, sabe, uma delas. Mas eu gosto de escolher Arafat, porque Arafat é uma figura que me tocou profundamente pela sua ternura, e eu acho que essa é uma faceta que poucas pessoas associam a um Arafat que, muito de forma deturpada, né, foi trabalhada sobretudo no Ocidente, ou em algumas mídias do Ocidente, como, enfim, praticamente um terrorista, né? E essa etapa da luta palestina que eu acompanhei, né, intensamente, inclusive estava cobrindo a luta dos palestinos nos campos de refugiados no Líbano, e a guerra civil no Líbano, quando aconteceu a invasão de Beirute pelos israelenses em 1982, que mereceu uma capa da Caderno do Terceiro Mundo que se chamou Holocausto no Líbano, e nós colocamos meio provocativamente essa palavra muito pesada, porque tratava-se efetivamente de uma invasão que teve um custo humano
fantástico. E Arafat foi uma das primeiras vezes que entrevistamos, foram 3 entrevistas em 3 contextos diferentes, bem num contexto dramático como esse, e ele estando, enfim, cada noite dormindo em um lugar diferente, com a vida ameaçada, né? Nos recebeu, eu estava com Eva Moreira nessa entrevista, nos recebeu no meio da madrugada, quando recebemos um telefonema no hotel, se preparem, em meia hora passamos a pegar vocês para um encontro com Arafat, que estava solicitado, estava autorizado, confirmado, mas sem data e sem hora, né? E aí, quando fomos, e ele com os olhos cansados, né, de madrugada, ele acabava de chegar, na verdade, de uma viagem ao exterior, no meio de contatos que ele estava fazendo, ele tinha chegado do Irã, e foi tão generoso, porque não colocou nenhum tipo de restrição às perguntas, ao limite do encontro, nos abraçou muito, nos agradeceu muito por estar aí nesse momento tão difícil, inclusive arriscando nossas, né, até nossas vidas. Hoje em dia, eu vejo que era isso mesmo, se bem que naquele momento, né, na juventude a gente nunca pensa que está arriscando a vida, né? Sempre são os outros os que arriscam, a gente nunca passa perigo nenhum, né? E essa foi a primeira de 3, né? De 3 entrevistas. E ele ficou, curiosamente, com a lembrança daquela entrevista, porque nas outras 2 oportunidades que estivemos juntos, ele mencionou aquela entrevista naquelas circunstâncias, em Beirute, num contexto tão difícil. As outras 2 foram uma em Argel e outra em Tunis, já quando a OLP, depois justamente da invasão israelense, teve que sair, né, do Líbano, que foi um dos motivos, inclusive, da própria invasão israelense, expulsar a Organização da Libertação de Palestina do Líbano, onde era, evidentemente, muito mais fácil as comunicações com os territórios palestinos, pela proximidade, né? Já da Tunísia, tudo se tornava muito mais complicado, né? Então, mesmo que, enfim, como não mencionar a entrevista magnífica com Fidel Castro, por exemplo, é evidente, né? Uma personalidade magnética, né? E estar sentada horas do lado de Fidel, só ele, eu, aí no caso ele, eu e uma jovem estagiária que ele tinha convidado para sentar do lado também, é um privilégio que a vida me deu, né? E claro que agradeço e considero também um dos momentos mais brilhantes. Mas você me pediu para mencionar uma e eu rendo homenagem aqui à luta palestina com essa lembrança dessa figura humana espetacular que era Arafat, tão espetacular como, evidentemente, posso dizer que era Fidel Castro, que era Nelson Mandela, Agostinho Neto, Samora Machel, que é uma figura humana também fantástica, né? E, enfim, tantos outros. É provável que eu tenha lido várias dessas entrevistas, porque eu era assinante dos Cadernos do Terceiro Mundo quando morava na Inglaterra. E eu esperava sempre com ansiedade quando os cadernos chegavam, né? E eu depois distribuía para os colegas lá brasileiros, né? Então era muito disputada, a minha assinatura lá era muito disputada. Que bom! Foi assim, final dos anos 70, começo dos 80, foi o período, né? E até que eu voltei para cá, eu nem sei depois os cadernos, quando que eles se encerraram. Na verdade, se encerraram em 2005, a final de 2005, início de 2006. E, enfim, um tema que merece também uma reflexão nos momentos atuais, quando, enfim, a mídia tem um papel tão importante, né, e agora no meio de uma guerra, então, ainda mais, né, nós vemos a limitação de ter sempre uma mídia muito enquadrada dentro de uma determinada visão, majoritariamente essa pouca alternativa que nos oferece a mídia mainstream, como é importante ter vozes alternativas, e lamentavelmente esse é um fato. Eu não digo isso enfim, por nenhum rancor, mas ela deixa de circular no primeiro governo Lula, porque não houve uma leitura adequada, penso eu, creio que isso vem mudando, né?
do significado justamente de uma mídia alternativa, séria, comprometida com os grandes ideais das maiorias, né, que são tão simples quanto justiça, direitos respeitados, né, valores democráticos respeitados, né, e, enfim, assim se escreve a história. Tá certo. Beatriz, já estou ansioso, então, para escutar mais desses relatos. Mas vamos, então, ao nosso tema de hoje, sobre as relações Rússia-China no século XXI. Mas antes, eu gostaria de fazer um retrospecto dessas relações a partir da fundação da República Popular da China. Na década de 50, sob a liderança de Mao Tse-tung, a China adotou o modelo econômico da antiga União Soviética. No entanto, Mao e setores mais radicais do Partido Comunista resolveram mudar o rumo, e Moscou retirou seus técnicos e conselheiros em 1960. Em março de 69, ocorreram conflitos fronteiriços entre os dois países. O então secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger aproveitou para conceber uma política de aproximação com a China de forma a afastar ainda mais os dois países comunistas. Em 78, o Vietnã invadiu o Camboja com a ajuda de soviéticos, expulsando o governo genocida do Khmer Rouge, liderado por Pol Pot. A política da Guerra Fria fez com que China e Estados Unidos apoiassem o regime de Pol Pot. Deng Xiaoping e Mikhail Gorbachev anunciaram a normalização das relações em maio de 89. Com o fim da União Soviética, começou então a era Yeltsin na presidência da Rússia, de 91 a 99. Em 96, foi estabelecida uma parceria estratégica entre os dois países. Em 99, a OTAN bombardeou Belgrado, capital da então Iugoslávia, visando a intervenção no Kosovo. A embaixada da China foi destruída pelas bombas. Também em 99, a OTAN se expandiu para a Polônia, Hungria e República Tcheca. Chegamos então à era Putin. Em maio de 2000, Putin assumiu a presidência da Federação Russa. Na sequência dos atentados de 11 de setembro de 2001, foi estabelecido um conselho OTAN-Rússia. Putin acertou com Bush as bases de um novo relacionamento. Esperava-se o fim das desconfianças mútuas entre Ocidente e Rússia. No entanto, a OTAN continuou a se expandir para o leste da Europa, chegando às fronteiras da Rússia em 2004. As relações de Putin com o Ocidente azedaram ainda mais nos anos seguintes, quando foram aplicadas sanções econômicas contra a Rússia. O século XXI também presenciou um vertiginoso crescimento econômico da China e uma maior assertividade em aumentar a influência regional, principalmente no governo de Xi Jinping. A resposta dos Estados Unidos veio com a guerra comercial e as sanções econômicas impostas por Trump. Os contenciosos no Mar do Sul da China e em Taiwan também acirraram as tensões entre China e Estados Unidos. Já a administração Biden hostilizou os representantes chineses quando o encontro na Alasca, em março de 2001. Professora, pode-se dizer que a hostilidade do Ocidente acelerou a aproximação entre China e Rússia? Eu acho que sim, é um dado objetivo. Você mesmo, ao fazer esse raconto histórico, mostrou o quanto poderia ter sido diferente o futuro das relações entre Rússia, particularmente, e Estados Unidos e Europa, se tivesse sido respeitado tudo aquilo que tinha sido acordado pela OTAN, na verdade, pelos Estados Unidos, né, com Gorbachev, né, com presença de líderes europeus, né, quando da incorporação, da reunificação alemã, né, e todo o que veio depois. Era não somente o compromisso que está documentado, por mais que durante anos os Estados Unidos tinha negado que existisse esse compromisso, documentos desclassificados que estão disponíveis nos arquivos públicos dos Estados Unidos, no National Defense Archives, você pode consultar pela internet,
estão as fotografias das reuniões entre os líderes americanos e europeus com Gorbachev, estão os documentos, né? E lá está claríssimo, lá estão na boca de dirigentes daquele momento dos Estados Unidos, né? As promessas, vamos dizer assim, promessa é uma coisa que não tem valor jurídico. Os documentos que documentavam os compromissos jurídicos que estavam sendo assumidos, né, naquele momento decisivo da história, né, quando estava praticamente se reescrevendo, né, toda a história com o fim da Guerra Fria, todo aquele momento pós-guerra, né, iniciando-se uma era diferente, né? E aí as promessas estavam muito claras, né? Estavam as principais lideranças, James Baker, por exemplo, né? Com aquela frase que a OTAN não iria se expandir para o leste nem uma única an inch, né? Nem uma polegada, né? Iria avançar no rumo do leste. E vimos que, ao longo do tempo, isso foi sistematicamente driblado, né, ostensivamente, portanto, violando esses acordos. É claro que isso, portanto, frustrou o que poderia ter sido, e chegou a se chamar dessa forma, uma grande Europa de Lisboa a Vladivostok, né? Eram esses os parâmetros que eram usados, né? O que significava isso? Significava incorporar a Rússia à Europa, inclusive se pensou incorporá-la, e Rússia aspirou a isso, incorporá-la à OTAN, dando à OTAN um caráter diferente do que veio a se tornar, porque, na verdade, a OTAN, como uma instituição de defesa que fez sentido, enfim, na dinâmica da Guerra Fria, enquanto existia o Pacto de Varsóvia, que era o bloco do lado soviético, do lado socialista, enfim, era a dinâmica da Guerra Fria, né? Mas uma vez que o Pacto de Varsóvia se dissolve e que há esse compromisso, né, da OTAN não de se dissolver, o que teria sido, na verdade, muito mais adequado, né? Mas pelo menos não avançar no rumo leste, no rumo da Rússia, né? A ideia seria, então, uma grande Europa unida com a Rússia, né? Se a gente olhar para o mapa da Europa, a Europa praticamente é uma península, né? Dessa grande massa terrestre que é a Eurásia, né? Então fazia todo sentido. Não fosse que, de parte dos Estados Unidos, que com o fim da Guerra Fria e do mundo bipolar tornava-se a potência hegemônica, o afã, né, a determinação de impedir por todos os meios que isso acontecesse. Essa é uma verdade histórica. Isso não é tomar lado, né? Isso é um fato histórico, né? Que houve essa oportunidade e que essa oportunidade foi jogada fora. Foi jogada fora por quê? Porque não se admitia nem sequer a possibilidade da Rússia vir a se tornar uma potência regional, já não a superpotência que foi a União Soviética, mas uma potência regional. O que estava implícito, e ao longo do tempo a gente poderá constatar, na perspectiva, né, desse hegemon que agora passava a dominar esse mundo unipolar, era impedir por todos os meios que aquela Rússia que tinha ficado destruída desde psicologicamente, né, pelo impacto né, Putin disse que o desmembramento da União Soviética foi um dos dramas mais importantes do século XX. E ele não é um socialista, nem muito menos, a gente sabe disso, né? Mas claro que é todo uma construção de um século, praticamente, de 80 anos, né, que se destrói. E
essa vontade dos Estados Unidos de não permitir, né, que a Rússia saísse desse estágio entre humilhação, desestruturação, caos, né, salve-se quem puder, né, isso, sem dúvida, é um elemento que tem que ser muito levado em consideração quando se analisa o que acontece daí em diante e de que forma se estrutura essa que hoje é chamada da parceria estratégica entre a Rússia e a China. Evidentemente, então, um elemento para essa parceria se tornar tão explícita como está hoje foi a atitude dos Estados Unidos e da OTAN em território europeu, não somente europeu, porque as bases da OTAN estão rodeando a Rússia também em território asiático, né? Outro elemento importante foi todos os acordos estratégicos de contenção de armas em diferentes níveis, dos quais Estados Unidos aos poucos foi se retirando, né? Dando margem a um reinício de uma carreira armamentista e deixando sem, digamos assim, sem um nível de mínimo de acordo jurídico nesse território, né? E outro elemento não menos importante foi já no século XXI, depois do atentado das Torres Gêmeas, né, do 11 de setembro de 2001, a doutrina Bush, a chamada doutrina Bush, né, do ataque preventivo, onde se deixava de lado de forma explícita as doutrinas anteriores, né, a doutrina Truman, a doutrina Reagan, onde sempre, seja no combate ao comunismo, seja no combate ao terrorismo, havia, pelo menos pro forma, a proposta dos Estados Unidos de reagir, né? Com a doutrina Bush, isso acaba, porque o ataque preventivo justamente não precisa de uma ação para que haja uma reação. É simplesmente a suspeita, com que bases, qualquer base que seja, de que possa vir a estar em causa a segurança dos Estados Unidos para haver um ataque dos Estados Unidos, né? Estados Unidos tomando a iniciativa. E aí, então, com todo o ônus, né, do que significa tomar a iniciativa numa ação militar, como agora estamos vendo no caso da Rússia, né, que é quem toma a iniciativa. Então, foram se concatenando elementos, todos eles isoladamente por si bastante graves e juntos, então, gravíssimos, né, desde uma perspectiva asiática, desde a perspectiva dessa Rússia que aos poucos foi se reestruturando, sobretudo já quando Putin assume, né, e de uma China que também no século XXI vai superando todos os grandes desafios e vai se tornando, como hoje já indiscutivelmente é, uma grande potência, pelo menos no terreno econômico, sem dúvida, e tecnológico também, né? E com o cenário que apresenta o Ocidente, com essa liderança agressiva dos Estados Unidos, sem dúvida, induz a essa parceria estratégica que eu diria que, no entanto, também tem elementos intrínsecos para se justificar, né? Porque há uma complementariedade entre a China e a Rússia do ponto de vista de uma China que necessita de recursos energéticos e que uma Rússia que tem recursos energéticos, de uma China que, diante desse cenário agressivo que coloca o Ocidente, necessita reestruturar-se militarmente, e a Rússia é uma potência militar mesmo depois de tudo o que sofreu, e ao longo do tempo, no século XXI, foi ainda reorganizando-se militarmente. Então, há questões, e por outro lado, claro, um elemento que foi superado, que eram esses elementos historicamente perturbadores das relações bilaterais,
inclusive a própria delimitação das fronteiras, né, que chegam finalmente já no ano 2000 a tratados que definem alguns das questões que ficavam pendentes. Então, se foram se dando situações, seja do lado externo, seja nas questões bilaterais, que favoreceram essa parceria que foi surgindo através de vários tratados e que hoje está explícita em cada encontro, olha, desde que se fortalece fundamentalmente desde que Xi Jinping assume em 2013. Eu acho que esse ponto de mutação, digamos, dessa aliança estratégica, porque Xi Jinping chega a definir Putin como um amigo pessoal, né? Então, quer dizer que há uma sintonia também entre essas duas lideranças, que é um elemento mais ainda para levar em consideração nessa aliança, né? Vamos abordar agora a evolução no século XXI das relações comerciais, econômicas, a cooperação no campo militar, energético, no desenvolvimento científico e tecnológico entre China e Rússia. Professora, quais aspectos que você gostaria de ressaltar da cooperação entre os dois países? Pode levar o tempo que precisar. Bem, tem vários momentos. Eu diria que há um primeiro momento de um fortalecimento separado, digamos assim, entre, de um lado, a Rússia, se reerguendo, né, das cinzas, né, da hecatombe, do momento de tão, enfim, desestruturador, né, da desintegração da União Soviética. E há um momento também da China, né, de ir se colocando cada vez de forma mais firme no terreno econômico e tecnológico como potência. Então, eu diria que pode-se analisar isso separadamente, né? Do lado, por exemplo, da Rússia, pode-se dizer que há algumas iniciativas importantes que são adotadas, como, por exemplo, a criação da União Econômica Eurasiática, né? Eurasian Economic Union. Ela é formada por Armênia, a Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e a Federação Russa. A ideia inicial já é dos anos 90, mas, na verdade, é formalizada já nos anos 2000, 2014, né? E consolida-se muito rapidamente, né? E há, portanto, um atrativo, porque é um polo importante, que começa a surgir com esses países, e outras nações olhando, né, para o que está acontecendo com a União Econômica Eurasiática, vão solicitar integração. É o caso do Irã, da Índia, da Singapura, o próprio Egito, né, que negociam, né, seu ingresso. Outros países, inclusive, na perspectiva de ingresso. Temos ainda, do lado da iniciativa também russa, o Fórum Econômico Oriental, Eastern Economic Forum, né? Esse fórum é interessante porque ele já tem uma proposta russa de se abrir para parceiros que, em geral, estão identificados como aliados do Ocidente na região asiática, né? Mas o convite é feito e aceito a ir participando, por exemplo, Coreia do Sul e Japão, que participam das reuniões do Fórum Econômico Oriental, né? E aí, em geral, esses fóruns se reúnem na cidade de Vladivostok. É uma iniciativa de Putin, diretamente, esse fórum, que vai surgindo também lá pelos anos 2015 e 2016, né? E a cada ano se reúnem com novos acordos econômicos e novas dimensões, vai ganhando dimensões de bilhões de dólares, né? Diga-se de passagem, também timidamente inicialmente, e hoje em dia isso já é uma tendência bem mais visível, de ir criando possíveis acordos
comerciais sem a utilização de moeda dólar nesses acordos e dando ênfase às moedas nacionais, né? Isso, então, digamos assim, já como iniciativas russas de uma integração regional. E temos a China com essa enorme proposta, ambiciosíssima proposta e bela proposta de cinturão estrada, né, que o Ocidente tem chamado de as novas rotas da seda, que é o projeto A Menina dos Olhos de Xi Jinping, né? Ele lança esse projeto um ano depois de assumir o poder, e ano a ano esse projeto vai crescendo, né? Claro, agora a guerra tem deixado algumas interrogantes sobre o processo de ampliação, mas você sabe que já na América Latina tem muitos países, mais de 10 países que fazem parte do projeto Cinturão Estrada, né? Esse projeto tem um potencial enorme, se estima que poderá criar um mercado 10 vezes maior que o mercado norte-americano, né? E está alicerçado em grandes bancos, né? Lembremos que todos os bancos na China são estatais, e a China tem, neste momento, os 3 maiores bancos do mundo, né? Os recursos que tem o projeto OBOR, né, Cinturão e Estrada, são maiores que os recursos do Banco Mundial, né? Muito maiores, por sinal. E temos aí o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura como um alicerce fundamental. Temos o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, né? Os BRICS passam a ter uma importância mesmo com tudo o que está acontecendo no Brasil, que tem baixado o perfil de interesse nos BRICS, mas os BRICS independem um pouco da vontade do Brasil de estar ou não fazendo parte, pelo menos como uma dos principais atores, né? E continua o BRICS o seu caminho, né? Temos, então, uma situação assim que projeta, né, a Rússia e a China como 2 pivôs, né, fundamentais de um desenvolvimento econômico e tecnológico euroasiático. Por que euroasiático? Porque isso chega a regiões, né, também da Europa, mesmo que agora com tudo que está acontecendo em torno da guerra da Ucrânia, haja algumas dúvidas da continuidade ou não de algum desses projetos, né? Mas, por exemplo, uma das linhas de trens de alta velocidade que estava já em operação, inclusive, chega até a Alemanha, né? E a cooperação, então, nesse contexto, a cooperação China-Rússia, né, como grande eixo de desenvolvimento regional. E essa cooperação, não podemos deixar de mencionar, tem um outro elemento a fortalecer, que é a Organização de Cooperação de Xangai, né? Eles são países que estão na Organização de Cooperação de Xangai, a China e a Rússia, que tem sido chamada pela mídia ocidental da OTAN da Ásia, equivocadamente, né? Porque na verdade não tem ponto de comparação com a OTAN. A OTAN é um pacto militar, né, que em algum momento foi defensivo e que hoje, na verdade, a gente vê que é mais ofensivo que defensivo, né, e não tem nada a ver, na verdade, com a Organização de Cooperação de Xangai. Mas por que tem sido, de alguma forma, na mídia ocidental chamada de a OTAN de Ocidente? Porque ele tem um ramo militar, né? De fato, tem um ramo militar. E inicialmente surgiu como uma iniciativa que se chamou dos 5 de Xangai, né? Aí era China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão.
E isso vem dos anos 90 e pouco, né, essa iniciativa inicial, e aí era visando uma segurança coletiva, sobretudo com temas de separatismo e também de terrorismo, e foi evoluindo porque se juntaram outros países, né, quando o Uzbequistão se junta, passa a se chamar justamente Organização de Cooperação de Xangai, isso acontece em 2001, né? E temos outras importantes nações se incorporando desde 2001 para cá, né? Esses assuntos que dizem respeito à organização vão desde questões energéticas, petróleo, gás, né, na cooperação, comércio regional, sem dúvida, muita ênfase em infraestrutura, assim como o projeto Cinturão e Estrada, com grande medida um projeto espetacularmente importante em termos de infraestrutura, né? Mas também telecomunicações e também tudo que tem a ver agora recentemente em tecnologia espacial, cibernética, inteligência artificial, etc., né? Então, importantíssima essa parceria. E aí, o que podemos dizer é que China e Rússia entendem que seu papel é justamente ser o eixo em torno do qual vai se construir o desenvolvimento, né, asiático ou euroasiático, que isso tem que ter um alicerce também militar, né? Não por acaso, a última declaração conjunta entre chefes de Estado, entre Putin e Xi Jinping, que foi emitida em ocasião da visita de Putin a Beijing, quando da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, né? Agora no mês de fevereiro, por sinal, poucos dias antes da decisão russa de entrar na Ucrânia, e essa declaração conjunta foi assinada em 4 de fevereiro de 2022, né? E aí há uma afirmação muito, muito importante para ser levada em consideração, primeiro em relação ao que é democracia. A declaração tem vários parágrafos onde diz que a democracia não é uma exclusividade do Ocidente, mas que a democracia não é simplesmente a democracia liberal que o Ocidente define como democracia, porque a democracia implica também outros direitos, né, além dos formais das democracias liberais, né, e aí há toda uma questão importante que eles falam aspectos culturais, civilizatórios, etc., né. Tem também vários parágrafos, né, onde se dá apoio justamente à União Econômica Eurasiática como um instrumento importante que, diz essa declaração, será incorporada ou se estabelecerão pontes entre a União Econômica Eurasiática e o projeto Cinturão e Estrada para integrá-los, né? Também muito importante porque é um projeto russo e um projeto chinês que se integrarão, né? Originariamente chinês e russos, hoje em dia já os dois países participando de ambos os projetos, né? Há uma definição de que juntos China e a Rússia vão trabalhar na sustentabilidade da região ártica, né? Tem um apoio explícito da China à reivindicação da Rússia da não expansão da OTAN rumo ao leste e uma condenação disso, grande reivindicação de Putin, que está por trás, inclusive, da atual questão da Ucrânia, e há uma reivindicação, um explícito apoio da Rússia à reivindicação chinesa de que Taiwan faz parte indissolúvel da China, né? Então, ou seja, mais claridade do que isso significa, mais clareza do que significa essa aliança impossível, está tudo aqui nessa declaração que está pública, né? Disponível na internet para quem quiser ler, sobre o que significa essa parceria, né?
Parece, inclusive, né, que tem havido manobras militares dos dois países. Professora, posso dizer que China e Rússia estabeleceram uma aliança de fato, mesmo que esse termo não seja usado nas declarações oficiais? Uma aliança formal atrairia mais antagonismo dos Estados Unidos contra a China? Olha, esse termo aliança estratégica é usado nos documentos formais, sim, não se oculta. A última, que eu saiba, pelo menos, a última vez que foi falado aliança estratégica China-Rússia é inabalável foi o chanceler chinês, agora em março, dia 22, se não me equivoco, de março, onde ele fez, já, portanto, com a guerra, né, da Ucrânia, já com várias semanas, né, acontecendo, e ele ratifica que é uma aliança estratégica que existe entre a China e a Rússia, que essa aliança é do interesse mútuo, né, que não há nenhuma possibilidade de ser abalada, porque o que está sustentando ela são, digamos assim, uma coincidência profunda de análise da conjuntura mundial, né, e dos interesses recíprocos, e isso foi falado pelo chanceler chinês agora, recentemente, uma semana, alguns dias atrás, né? Então, e ele falou, parceria estratégica. Então, não se esconde nada. Não há mais esse temor, nem de um lado nem do outro, de, digamos assim, que Estados Unidos venha a não gostar, tal. A China tem sido, do meu ponto de vista, prudente em relação à Ucrânia, mas não tem, e isso o chanceler até falou também, não tem se dobregado às pressões, terríveis pressões dos Estados Unidos para aderir às sanções econômicas. Mesmo que Estados Unidos tinha falado que a China pagará o preço se não aderir às sanções econômicas. Primeiro, sanções econômicas essas que são, do ponto de vista do direito internacional, absolutamente ilegais, porque a única autoridade que seria reconhecidamente capaz de impor sanções econômicas legais seria as Nações Unidas. E essas são sanções impostas pelos Estados Unidos, né? Então, primeiro, são ilegais. Segundo, a China deixou muito claro que não vai se submeter a esse tipo de pressão, né? E terceiro, eu acho que a China, mesmo que, por exemplo, em alguma das votações das Nações Unidas tenha tido um voto de abstenção, ela, no essencial, ela não tirou respaldo à Rússia. Por outro lado, a China, com sua sabedoria milenar e sua sofisticada diplomacia, sabe que é importante ela permanecer num terreno que lhe permita também, se for o caso, desempenhar um papel de mediador. Porque esse que é um tema grave desse momento, que ninguém se propõe seriamente a dizer, vamos criar as condições para uma saída a esse conflito. Não há, nesse momento, uma voz que se alce realmente nesse sentido. O que a China tem feito isso, a China tem chamado a atenção. E algumas vozes isoladas de algumas lideranças de mundo afora. Mas, seriamente, os países mais diretamente envolvidos, assim, com a capacidade de colocar uma saída para a crise, que seriam os Estados Unidos e os países europeus, eles não estão levantando essa voz, estão, ao contrário, alimentando a fogueira, né? Terrivelmente. O que isso significa? O que isso está dando para quem consegue ir para além da propaganda, né? Que hoje não é mais informação que existe, é propaganda, né? Do Ocidente, quem consegue enxergar um pouquinho mais longe, esse é um papel tristíssimo, sobretudo das lideranças europeias, né? Lamentavelmente, a Europa, com uma reação, não sei, que a história haverá de julgar, né? Nesse momento, com
essa iniciativa da Rússia do conflito, de ter tomado a iniciativa, que é uma responsabilidade, sem dúvida, né? Quem toma a iniciativa de uma guerra sabe que vai pagar o ônus dessa iniciativa, e a Rússia paga esse ônus, sem dúvida. Eu acho que a mídia ocidental está fazendo o possível, né, para enfatizar esse ônus, que não é menor, né? Absolutamente não é menor. Eu acho que as lideranças europeias, se tivéssemos verdadeiros estadistas, que não temos neste momento, poderiam estar, em vez de mandando armas para a Ucrânia, chamando para uma delegação que se conformasse para discutir saídas para a crise, né? Saídas diplomáticas, como tem que ser. Bom, voltando à cooperação entre os dois países, ao contrário do período que se seguiu à tomada do poder pelos comunistas na China, quando a Rússia era o parceiro sênior, agora a Rússia é vista por alguns analistas do Ocidente como sendo o elo mais fraco, tanto na economia como no desenvolvimento tecnológico. A analista russa Yana Alexiutina vê de outra forma. Em artigo do ano 2020, ela ressaltou que, apesar da enorme diferença de tamanho nas duas economias e do desequilíbrio na relação comercial, o petróleo e gás russos são de importância estratégica para a China. E considera que, apesar do progresso chinês em áreas específicas como inteligência artificial e 5G, a Rússia estaria bem à frente da China nas áreas militar e tecnológica. Ela não menciona, mas podemos lembrar do desenvolvimento russo na área espacial. Beatriz, até que ponto a guerra na Ucrânia tornou a Rússia agora mais dependente da China? Olha, o que a Rússia depende nesse momento da China, e eu acho que isso é de comum acordo, na verdade, isso certamente tem sido conversado, é no terreno diplomático, né? A China pode ser realmente um país com o peso que ela tem, né, que convoque, né, ao senso comum da comunidade internacional a urgentemente procurar caminhos para uma saída diplomática negociada, que necessariamente tem que passar pela neutralidade da Ucrânia. E isso não é novidade, isso o Ocidente sabe perfeitamente, que a neutralidade da Ucrânia tem que ser um elemento inegociável da parte russa e que isso faz parte de qualquer negociação. O resto pode se conversar, né? Mas, nesse sentido, a China pode desempenhar um papel que talvez nenhum outro país tenha o peso como para desempenhar, né? Seria desejável que fosse algum país europeu também a se somar a essa convocatória, digamos assim, de uma conferência de paz. Seria muito importante um país europeu. E eu acho que seria muito importante um país do sul global, ou vários também, porque o sul global está pagando e pagará um preço altíssimo também por essa guerra, com tudo que ela vai significar e já está significando de aumento do preço dos combustíveis, do preço dos alimentos, etc. Né? Nesse sentido, eu concordo que há um papel a desempenhar e, quem sabe, uma dependência russa em relação à China maior que antes, porque, claro, o cenário é um cenário novo, né? Em relação a uma dependência mútua, eu já me referi, a Rússia é riquíssima, né, em recursos energéticos, em terras raras, né, é uma grande potência agrícola também, né, produtora de trigo, como também a Ucrânia, né. Enfim, então, eu acho que, sem dúvida, a China também precisa da Rússia, além da China precisar da expertise militar russa em alguns terrenos, especificamente, né. Conforme nos aproximamos do final do programa, peço de novo a audiência para dar os likes, compartilhar o link do programa e contribuir para o canal da TV GGN. Segundo artigo do cientista político britânico Hannah Meater, no The Guardian,
Em algumas regiões, como na Ásia Central, a cooperação Rússia-China mascara uma desconfiança mútua entre os dois países. Já na Sibéria, os residentes russos estariam ressentidos com os investimentos chineses lá. Ainda segundo o artigo, a elite russa considera que a China, mesmo com uma tradição milenar, não tem uma cultura comparável à sua, ou seja, não existe um Dostoiévski chinês. Professor, você considera que eventuais ressentimentos ou preconceitos entre os dois povos possam vir a prejudicar uma maior aproximação entre China e Rússia? Então, Rubem, sempre há segmentos que podem não estar 100% contemplados pela aliança, pela parceria estratégica tão sólida, tão ampla que atualmente existe entre a Rússia e a China. É verdade que existem questões cujo desdobramento futuro é difícil de prever. Até porque eu mencionei muito do que essa parceria estratégica hoje significa, está consolidada pela própria amizade ou simpatias mútuas entre os dois líderes das duas nações, né? Que isso conta, evidentemente, muito. Se não me equivoco, desde que assumiu Xi Jinping, já teve mais de 25 encontros pessoais com Putin, né? O que não é pouca coisa. Então, afirmar que não haverá nenhum aspecto das relações bilaterais que possa criar ressentimentos ou que não haja possibilidade de explorar ressentimentos passados, não, realmente isso é um dado da realidade. Eu acho que nenhum país, por mais próximo que seja de outro, não tem em algum segmento da sua população algum tipo de ciúme, de desconfianças, enfim. Mas no curto prazo, no prazo do que eu posso enxergar, assim como desdobramentos desse presente conturbado que nós estamos vivendo, não consigo prever que esses eventuais temas que possam ainda criar certas desconfianças mútuas venham a criar verdadeiros empecilhos a essa parceria. Existe, é verdade, na parte mais oriental da Rússia, na parte da Sibéria, um problema inclusive demográfico, né? De uma superpovoada China e uma Rússia que tem uma densidade demográfica nessas regiões bastante baixa. Esse tem sido um tema explorado, tem sido um tema analisado. É um dado da realidade. Mas está tentando se compensar isso com grandes projetos de infraestrutura e de integração. Com relação à solidez, digamos assim, da produção cultural russa em comparação com a produção cultural chinesa, eu direi, sim, não existe um Dostoiévski chinês, mas nós temos bastante pouco conhecimento no Ocidente, digo, em geral, né, do que é produzido na China, até pela barreira da língua, né? Contudo que a língua russa possa ser uma barreira, mas ela foi sempre historicamente muito mais estudada, né? Até porque, por exemplo, no Terceiro Mundo, com as escolas que a Revolução Russa criou para lideranças do Terceiro Mundo, né? Grande parte dos líderes do Terceiro Mundo, dos técnicos do Terceiro Mundo, foram educados em universidades da era soviética, né? E essa parceria ainda continua. Então, há um conhecimento mútuo com a Rússia no sul global, sem dúvida, e no próprio Ocidente grande, né? O que não é verdadeiro com relação à China. Mas a China tem uma profundidade de pensamento filosófico importantíssimo, né? Desde Confúcio, Lao Tse e tantos outros, né, que começa agora o Ocidente a prestar mais atenção, até porque a China também descobriu o soft power, o peso do soft power, né? Não por acaso, em quase todas as grandes cidades do Ocidente,
a China tem se preocupado de criar os institutos Confúcio para ensinar a língua e para aproximar culturalmente a China das realidades do Ocidente. Então, eu não acredito que isso seja um motivo realmente para criar desavenças, né, entre a Rússia e a China. Cada uma tem seu rico histórico civilizatório, cultural civilizatório, e, ao contrário, eu acho que essa parceria está ajudando a um conhecimento muito maior. Eu tive o privilégio, em 2019, de fazer uma viagem, a última das visitas que eu fiz, e várias, à Rússia e à China. Tive em 2019 em uma conferência em São Petersburgo, que depois teve desdobramentos em Moscou, e em Shanghai, né? E muito me chamou a atenção, tanto na Rússia quanto na China, a quantidade de estudantes que havia de um e de outro país nas universidades, respectivamente, né? Então, esse também é um dado a ser levado em consideração, que essa parceria está se desdobrando também em níveis de educação e de parcerias a nível universitário, que formam quadros, né, em que os chineses vão estudar na Rússia, como antes foram na União Soviética, mas hoje em grande peso, né, na Rússia, e vice-versa, né? Então, às vezes o Ocidente desconhece essas realidades e, a partir desse desconhecimento, infere, toma posturas, né, e extrapola conclusões que muitas vezes não estão realmente alicerçadas na realidade. O Hannah Mitterrand, ele é um britânico de origem indiana, e talvez ele esteja expressando os próprios preconceitos dele. Sim, existe todo um tema que é a rivalidade entre a Índia e a China, né? A Índia sempre, historicamente, foi muito próxima da União Soviética, né? E hoje, a Índia, de Modi, tem estado bastante aberta a uma parceria com a Rússia, inclusive, nesse caso da Ucrânia, com atitudes cautelosas, digamos assim, inclusive de não aderir às sanções econômicas, né? E os BRICS, onde estão, né, a Rússia, a China e a Índia juntos, sempre foi visto como um espaço no qual certas arestas, né, que em alguns momentos aparecem de uma forma mais agressiva entre a China e a Índia, pudessem ser, enfim, dirimidos, né? E eu sei que não é um tema fácil esse, porque são questões que se alastram por décadas e, enfim, questões históricas, mas confio, né? Aí eu digo, já não tem como uma base de predizir o futuro, né? Mas eu confio que essa dinâmica desse desenvolvimento extraordinário do continente asiático, no qual a Índia tem um papel também, sem dúvida, né? A Índia é uma grande potência tecnológica também, apesar de suas mazelas sociais, né? Que possa encontrar um ponto de equilíbrio com a China, e que a Rússia seja, nesse sentido, um parceiro que possa ajudar para esse diálogo, né? Beatriz, você gostaria de fazer alguma consideração final antes de encerrarmos? Rubem, a primeira consideração é de agradecimento pelo espaço que você me permitiu aqui para, enfim, para essas reflexões. Portanto, fico muito grata pelo convite. E realmente estamos vivendo, Rubem, momentos muito graves, né? Eu acho que a guerra na Ucrânia, ela nos apresenta algumas questões que vão modelar as décadas futuras, né? Um remanejamento geral, né? Há quem diga que já, por exemplo, a globalização morreu,
né? E mais ainda, alguns arriscam a dizer que toda a arquitetura financeira da globalização, ou se quiser que vem desde o pós-guerra, com Bretton Woods, etc., e com o dólar, né, como grande moeda a sustentar todo esse arcabouço, também está morrendo, né? Sim, eu acho que essas são questões que virão para ficar, né? E que, em certa medida, são até bem-vindas, né, do ponto de vista do sul global. Mas a curto prazo nós temos o desafio de colocar um fim a essa guerra, né? Eu acho que aí não há omissões possíveis. Todos nós temos que lutar para que se criem canais de diálogo, canais de negociação e se encontrem saídas diplomáticas que assegurem, por um lado, para a Rússia, o que ela coloca sempre como a grande questão, que é esse tema tão pouco conhecido, tão pouco explorado pela mídia ocidental, da indivisibilidade da segurança. Um conceito que não foi a Rússia que criou, mas que surge justamente no contexto da Guerra Fria, que diz que a segurança de um Estado depende da segurança de todos os outros. Se há um Estado que não se sente seguro, todos os outros estão em risco porque a paz está ameaçada. E exatamente esse conceito de indivisibilidade de segurança foi reiterado pela Rússia muitas vezes quando do avanço da OTAN no rumo do leste, né? Dizendo isso é uma agressão a esse conceito, é uma violação desse conceito que está estipulado nos principais documentos dos quais a Europa é assinante, Estados Unidos é assinante e a Rússia é assinante, né? Então, essa indivisibilidade de segurança fundamentalmente tem que ser levantada para que seja colocada como um ponto central da saída para a guerra da Ucrânia a neutralidade da Ucrânia. E aí tem muitos exemplos. A Áustria, que ganhou a sua paz depois da Segunda Guerra, quando assume o estatuto de país neutral. Temos aqui nas Américas, né, toda a doutrina Monroe, que impede que qualquer país da América Latina entre num bloco que não seja, né, dentro, né, do que seria aceitável pelos Estados Unidos para sua segurança. Então, eu acho que esse seria meu recado final nesse momento. Eu acho que o Brasil e nós todos aqui, como cidadãos deste país, podemos também fazer a diferença, levantando essa bandeira de que seja criada uma comissão internacional de debate das saídas negociadas ao conflito da Ucrânia. Porque se bem que a gente tem que respeitar todos os temores que a Rússia tem em relação à sua sobrevivência, eu acho que isso é um elemento central, também não pode se deixar de levar em consideração o drama humanitário. E a mim, pessoalmente, não posso deixar aí como cidadã, não estou falando aqui como acadêmica, mas como cidadã deste mundo, me preocupa profundamente que os países da Europa e os Estados Unidos, que poderiam estar justamente assegurando essa neutralidade da Ucrânia, que o próprio Zelensky, vejam só, várias vezes acenou que aceitaria, mas não encontrou respaldo nos Estados Unidos nem na Europa para aceitar essa cláusula da Rússia, que isso não esteja sendo levado a sério e que isso não esteja sendo colocado como um elemento central para a paz. Eu acho que quem deixa de cumprir com essa condição de assegurar que a Ucrânia poderá ser um país neutral e depois terá que discutir a questão de ser um país multiétnico e como resolver essa questão, que é um país realmente difícil nesses termos, mas nós temos até na América Latina aqui o caso da Bolívia, por exemplo, que colocou na sua Constituição que é uma república plurinacional, ou seja, saídas existem. A questão fundamental é a questão da neutralidade da Ucrânia como um ponto central, e eu acho que aí todos nós temos que pressionar nossos governos, nossos países e a comunidade mundial e as Nações Unidas para que convoque uma conferência para a saída
diplomática negociada do conflito na Ucrânia, que é um conflito perigoso, que pode, por um acidente qualquer, nos levar, inclusive, a uma guerra nuclear. Eu acho que tem que lembrar, né, que o relatório da Rand Corporation, que é aquele think tank norte-americano, financiado em grande parte pelas Forças Armadas, que lá sempre eles explicitam muito bem como estratégia sobrecarregar a Rússia, né, das diversas formas possíveis. E uma delas, exatamente, forçando a Rússia a entrar em confrontos. Então, seria quase que um repeteco do que aconteceu no Afeganistão com a União Soviética. Sim. Agora, e lembrar também que a China está cercada por bases militares na região do Ásia-Pacífico, né? Então, tem toda essa pressão militar sobre os dois países. Todos os documentos, Rubem, desculpe lhe interromper, todos os documentos recentes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, da Rand Corporation, mesmo do Congresso dos Estados Unidos, definem a Rússia e a China como inimigos a serem enfrentados. Não há, e veja só, de uma forma muito, eu até me arrepio de que eles sejam capazes de colocar isso no papel, em documentos oficiais. Eles dizem que tem que ser evitado o surgimento de qualquer potência regional na Ásia, porque na Ásia é que estão as maiores riquezas naturais em recursos energéticos e pela densidade demográfica desse continente. Então, tem que evitar. Não pode se tolerar, a segurança dos Estados Unidos não pode tolerar potências regionais, muito menos potências de outra dimensão maior ainda, como está se tornando a China, nesse continente que é o mais rico, que tem os maiores recursos, inclusive água, inclusive terras agricultáveis, energia e terras raras e minerais que hoje são imprescindíveis para as tecnologias de ponta. Isso está em documentos escritos e que terão que ser tomadas todas as providências para evitar isso, e Estados Unidos fará tudo o possível. Então, mas claro, que podemos esperar, né? Mas nós temos que confiar que a opinião pública terá que ter o seu papel, terá que se fazer ouvir, como já se fez ouvir na Guerra do Vietnã, né? Mas qual é a grande diferença daquele momento e desse momento atual? A mídia. A mídia que faz a consciência, que ajuda a criar consciência crítica. E na Guerra do Vietnã, a guerra foi retratada, escancarada na sua miséria, né? no que ela implica realmente, e quem era aí o vilão? Era Estados Unidos. Agora, só está aparecendo o que acontece, supostamente, pelo menos acontece, do lado russo, com tudo que a Rússia tem negado de que tenham sido responsáveis por muito do que acontece na mídia, e não há uma contraversão. Ao contrário, se cerceia a possibilidade de receber o sinal da RT russa, da Sputnik, se censura a cultura russa, se censuram os artistas, os esportistas, né? É uma atitude que nega, inclusive, as bases da democracia liberal ocidental, né? E não há, portanto, uma facilidade, como houve no passado, em outros momentos de grandes conflitos, de criar essa massa crítica para clamar pela negociação e pela paz. Essa é que eu acho que é, nesse momento, a questão mais desafiadora para todos nós que queremos ver o fim desse conflito. Bom, Beatriz, agradeço muito pela sua presença na Agenda Mundo. Espero que você retorne, seja para tratar de um tema bem atual, na continuidade dessa questão, ou então para você contar, fazer alguns relatos daquela sua época de jornalista, né, ou daqueles encontros que você teve. Tá certo? Certo. Okay. Com prazer. Então, com prazer. Sucesso aí no seu programa, nessa Agenda Mundo, que tem muito, muito para ser colocado em debate. Obrigada. Tá. Obrigado. E, então, me despeço da audiência e até o próximo programa do Agenda Mundo.